Toda segunda e quarta-feira à noite, às 8 horas, eu faço lives aqui no YouTube. Então, se você chegou nesse vídeo aqui agora, se liga e já estou te convidando para você participar. E qual a intenção dessas lives? Da gente ter um bate-papo bem dinâmico e interativo. O conteúdo do canal vem de vocês. E muitos dos vídeos que eu coloco aqui são de comentários que vocês jogam. E um comentário em uma dessas lives foi bem impactante e muito interessante. Qual o limite máximo de frequência cardíaca nos treinos? Uma pessoa que faz essa pergunta, ela está objetivando o quê? Ganho máximo em queima de gordura? Ganho de resistência aeróbica? De resistência anaeróbica? Será que a frequência cardíaca é a mesma para cada uma delas? Já adianto que obviamente não é. E se você tem interesse no tema, quer aprender mais sobre como calcular e quais as zonas de treinamento que você deve ofertar para o seu corpo, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, Método do Esporte, mais um vídeo aqui no canal. Caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas, novamente, como eu citei no início, escolhidos por vocês, então vamos nessa. Eu quero que vocês peguem essa primeira imagem aqui, ó, essa engrenagem, que você tem uma relação do músculo esquelético com o músculo cardíaco, com o órgão pulmonar. Então, uma engrenagem que você aumente, que você comece a girar com maior velocidade, com maior frequência, você começa a naturalmente girar a outra com maior velocidade. Por isso que, quando você faz exercício, e aqui essas zonas, esses cálculos, eles fazem mais sentido para o treino em endurance, para aquele treino que você tem um movimento unidirecional, um movimento contínuo. Por exemplo, corrida, ciclismo, natação, que você tem basicamente, você não tem uma variação muito grande de gesto esportivo, de giro de tronco, por exemplo, como no CrossFit ou na musculação, que você faz e para, faz e para. Então esse cálculo aqui, ele faz muito mais sentido para atividades aeróbicas, para atividades contínuas, novamente, com movimentos unidirecionais, beleza? E aí a gente tem essa sobrecarga. Você aumenta a contração, você começa a girar mais essa engrenagem do seu coração. Isso faz uma demanda do quê? Aumenta essa frequência cardíaca. E aí, como é que a gente faz o cálculo de uma frequência cardíaca máxima, uma frequência cardíaca alvo para vocês? Existem algumas fórmulas, e essas fórmulas, quando você pega uma maneira muito geral, você tem alguns erros de aferição. A mais conhecida delas é quando você pega 220 menos a idade. Só que aí vocês já estão ligados que idade é só um número. Então, uma pessoa com 40 anos, ela pode ter muito mais desempenho, performance, do que uma pessoa de 25 que é sedentária, que é destreinada. Então, esse cálculo a gente deixa um pouquinho de lado. Uma coisa muito simples que a gente pode utilizar é o teste de percepção de esforço, escala de Borg, que vai do 6 ao 20. 6 seria essa frequência cardíaca basal, você tranquilo, sem nenhuma sobrecarga, sem nenhum esforço. Aquela engrenagem girando na frequência mínima ali, porque você está basicamente não fazendo nenhuma sobrecarga. Então sua frequência estaria em 60. O 20 seria aquela engrenagem girando no máximo, no máximo, no máximo da sua competência, da sua capacidade, que seria mais ou menos o 200. E a gente tem uma correlação, uma zona alvo. Quanto que você deve treinar? Você deve chegar ao limite máximo em toda a sessão de treino? A resposta é não. Você deve objetivar nessa escala de Borg entre esse 14 e o 18, ou seja, entre os 140 e os 180 batimentos, considerando que esse 200 seria mais ou menos o 100%. Por quê? Pensa aqui comigo. 140 corresponde a 70% da sua frequência máxima. O 18, o 180, corresponderia a 90% da sua frequência cardíaca máxima. Isso uma média, tá certo? Mas isso vai funcionar para a grande maioria da população. Então, para que você objetive, por exemplo, zonas de capacidade aeróbica, de capacidade anaeróbica, que você consiga otimizar mais a sua queima de gordura, mais ou menos você vai estar treinando ali entre 140 e 180. E para a gente aprofundar o conhecimento nessas zonas de treinamento, a gente tem a zona 1, 2, 3, 4 e 5. A zona 1 seria aquela zona de aquecimento, é aquele momento que você vai
mostrar ao seu corpo que você está indo treinar. Quando você quer fazer um movimento de endurance, um movimento contínuo, você já inicia dando aquela porrada máxima. Não é assim, você vai quebrar e vai limitar a sua evolução. Você inicia 50%, 60% ali dessa sua frequência cardíaca máxima. Você está colocando aquela escala do Borg em mais ou menos 10, 12. Você está chegando ali 100, 120 batimentos. Você está mostrando ao seu corpo que você está indo treinar. O Z2 é aqui o grande ponto que vocês precisam entender. Quando você quer otimizar o seu alvo de queima de gordura, não é um treino com alta intensidade. Alta intensidade, você vai ter uma queima maior de carboidratos. Fonte de carboidrato. Aquela fonte de gordura, ela vai ser queimada em zonas a 60%, 70% da sua frequência cardíaca máxima. Então a gente está falando aqui, ó, daquele Borg 12 até esse Borg 14, uma média. Então se você está batendo mais ou menos a 140 batimentos por minuto, essa é a zona alvo para a grande maioria da população de queima de gordura. Danilo, eu quero aumentar a minha resistência aeróbica. Eu quero fazer meus 5, 10, 21 quilômetros. Então, nos seus treinos, precisam ter o Z3 presente também, para que você aumente essa capacidade e começa ali 70 a 80% da sua frequência cardíaca máxima. O exercício, ele é ingrato e é exigente. Quanto mais você quer, mais intenso, mais volume você precisa fazer para alcançar os seus objetivos. Quando a gente fala em maior volume, maior intensidade, a gente também tem que citar maior resistência à fadiga, maior resistência àquele lactato que começa a ser produzido e não tão bem aproveitado como fonte de energia e aquele músculo começa a ficar ardido. E aí nesse limiar anaeróbico, a sua frequência cardíaca vai estar entre 80% a 90%. Então a gente está falando numa frequência entre 160 e 180. Novamente, ó, vai variar, vai flutuar entre 140 e 180 batimentos. Você não precisa chegar em altas zonas, em alta intensidade todo o treino. Ele vai ser bem-vindo sim para aquele treino de tiro, de potência máxima, de alta intensidade. Por quê? A gente precisa dar estímulos variados. Estímulos variados igual a benefícios variados, para deixar esse conhecimento, para a gente concluir, deixar isso tudo bem palpável. A gente tem três grandes fontes de energia. A gente tem a moeda da mão, que é a moeda da fosfocreatina, que vai estar presente basicamente ali naquela zona 5. A gente vai ter a moeda do nosso bolso, que vai ser aquela fonte de energia anaeróbia que produz o lactato, que você vai ter basicamente a zona 4 barra zona 3, e a gente tem aquela reserva da mochila, que vai pegar as zonas 3, 2 e 1. Nitidamente, a zona da nossa mochila é a que você consegue armazenar a maior quantidade de moedas. Então, quanto mais moedas, mais movimento você executa. E se você gasta muito a moeda de uma fonte, você começa a atrapalhar o gasto daquela outra fonte. Por isso que você precisa ter os estímulos. Assim como quando você tem o estímulo de uma zona, você também aumenta a capacidade de armazenamento da outra zona, que é o grande alvo aqui que a gente tem que ter. Se você treina tiro, se você treina mais resistência, você aumenta a sua mochila, você aumenta a capacidade de você armazenar moedas, assim como você se torna menos gastador. Quando você inicia uma corrida, por exemplo, você gastava uma moeda para cada passada. Quando você vai melhorando o seu rendimento, sua performance, além de ter mais moedas armazenadas, você se torna menos gastador. Então você, a cada 3 passadas agora, você gasta uma moeda. É por isso essa biomecânica, essa bioenergética, que quando você otimiza esse processo, você tem mais rendimento, você tem mais resultado. E aí, para a gente finalizar a conclusão do vídeo. Qual o limite máximo para a frequência cardíaca nos treinos? Depende de quem você é, depende do seu objetivo. Isso aqui vai estar presente. Obviamente, se você tem alguma doença, alguma comorbidade, isso aqui a gente precisa talvez limitar volume, limitar a intensidade. Contraindicar? Não. O exercício ele sempre será bem-vindo, desde que a gente consiga achar essas zonas, esses limiares. Danilo, e além dessa fórmula e dessa escala de percepção de esforço,
que eu acredito que tenha uma variação entre as pessoas, né? Existe alguma coisa mais fidedigna que eu consigo de fato achar a minha zona de treinamento? E a resposta é sim. Tem dois exames que a gente consegue avaliar, que é o teste ergométrico e o teste cardiopulmonar, que é aquele da esteira que você usa aquela máscara, que você consegue de maneira mais fidedigna. Esse aqui é o padrão ouro para que você consiga achar essas zonas, né, de treinamento, esses limiares, tanto o mínimo quanto esse máximo, e aí começar a intensificar os seus treinos mais direcionados em relação a esses valores que apresentam. Um parênteses, isso aqui começa a fazer sentido para aquela pessoa que tem um maior volume já de treinamento, que tenha uma maior intenção competitiva. Para a população geral, esse cálculo da escala de Borg, ele vai ser funcional e vai ser sempre simples e objetivo. O simples sempre funciona, ele só precisa ser feito. E se você tem um acompanhamento com um profissional de educação física, um bom nutricionista, um médico do esporte, isso aqui você otimiza ainda mais os seus rendimentos, os seus resultados. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem dúvidas, comentários sobre esse ou outros temas? Joga aqui, vamos ter um bate-papo que fica bem interessante. Não esquece, faz a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Você é uma pessoa mais curiosa, se torna membro do canal. No Guia da Comunidade tem mais detalhes e vamos pro próximo.